Olá pessoal, tudo bem? Vamos começando aí a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aí que temos um grupo grande hoje participando da aula. Já estamos aí com 170 pessoas, ou seja, um grupo bem grande mesmo de pessoas participando dessa nossa aula de hoje. O esquema, para quem não viu ainda ou para quem não participou das outras, é bem simples. A gente tem aí do lado direito da tela um chat onde vocês podem ir colocando aí perguntas, o nome, enfim, dizendo que vocês estão aí presentes. E a gente tem o meu objetivo hoje é a gente fazer uma revisão sobre os pontos mais importantes. Quero mandar um alô aí para o pessoal aqui me cumprimentando. Então, mandar um alô aí para todo mundo, os alunos aqui do presencial. Estava vendo aqui tanto pelo Facebook quanto aqui, que a gente tem vários aí presentes. Pessoal da OAB VIP lá, Jéssica, Grazi, João, todo mundo aí, um beijão para vocês. E a gente vai, então, com a nossa aula aí hoje, tratar de alguns pontos, uma espécie de revisão. Meu objetivo é a gente fazer uma espécie de revisão. Como a gente já falou na primeira aula que nós tivemos aqui, que vocês, ainda que não tenham participado diretamente, tiveram acesso a ela na aula gravada aí, né? Ficou postada, então vocês tiveram acesso a ela nessa aula gravada. A gente tratou de pontos de parte geral. Falamos aí sobre alguns aspectos da teoria do crime, falamos sobre alguns pontos desses. E depois, na segunda aula, que vocês também têm acesso aí gravada, nós falamos de alguns pontos da parte especial. Então, peguei aí alguns crimes, falamos um pouquinho sobre crimes contra a honra, falamos um pouco sobre crimes específicos. Eu acho que a gente pode, nessa aula de hoje, continuar primeiro, seguir aquele mesmo esquema, continuar primeiro tratando de alguns pontos de parte especial, depois, então, a gente abre para perguntas, ok? Acho que isso é importante. Estou vendo aí a Gabriela me pedindo para falar sobre prescrição. Gabriela, prescrição a gente falou nessa primeira aula. Então, prescrição você tem aí na primeira aula, para você assistir. É só depois você descer essa tela aí do meu canal, e você vai ver que lá embaixo tem as aulas postadas. Na primeira aula, a gente falou sobre a prescrição. Então, vocês podem encontrar isso lá. Estou vendo aí a galera animada, né, falando sobre aprovação, sobre passar e tal. O pessoal aqui pedindo para falar um pouquinho sobre a lei de drogas. A Ana perguntando sobre a aula da lei de drogas no online. Ô, Ana, não se preocupe não, as aulas de drogas, eu pedi hoje, de drogas não, de leis especiais, eu pedi hoje o curso para postar. O pessoal do presencial vai ter essa aula essa semana presencialmente, e o pessoal do online, acredito eu que hoje, ou no máximo amanhã, essas aulas todas já estejam lá postadas para vocês. São duas aulinhas só, coisa rápida, tratando das leis especiais mais importantes, então eu acho que vocês vão conseguir assistir isso sem grande dificuldade, ok? Sem ter muito problema quanto a isso. Maravilha, vamos lá, vamos começando aí. A minha imagem não estava entrando aqui, mas ela entrou. Tá tudo bem aí com a imagem para todo mundo? Só me deem aí um retorno para eu saber se está tudo certo. Bruna, erro de tipo erro de proibição também falei na primeira aula, ok? Então você pode pegar lá na primeira aula. Bom, vamos lá, vamos tratar aí um pouco de alguns temas ligados à parte especial. Tem muita gente pedindo para falar um pouco sobre a lei de drogas aqui. A gente pode falar então um pouquinho sobre a lei de drogas. Vamos lá. Lei de drogas, pessoal. Lei de drogas, ela é a Lei 11.343 de 2006. Vamos lá, podem pegar a lei aí, Lei 11.343 de 2006. A Lei de Drogas, ela veio regular toda a matéria de drogas. Então ela tem uma parte penal e tem uma parte processual. A parte processual é um procedimento para poder julgar os crimes inerentes à droga. Vocês já viram esse procedimento, os nossos alunos aqui, o pessoal que faz segunda fase com a gente, já viram esse procedimento lá com o Rodrigo Belo, então eu não vou falar sobre a parte processual. Vou falar sobre a parte penal,
que é a parte importante, é o que vocês precisam mesmo conhecer para poder aplicar lá na sua lei, ok? Muito bem. Então vamos lá, vamos tratar aqui dos pontos mais importantes. Estou só atualizando o chat aqui, ok? Tudo beleza, vamos lá. Então tratar só aqui dos pontos mais importantes inerentes à lei de drogas. Vamos começar no artigo 28. Abram aí o artigo 28 da lei de drogas. O artigo 28, pessoal, é o crime chamado de uso de drogas. Na verdade, ele não é exatamente um crime de uso, porque ele não pune o uso. Então, como ele não pune o uso, chamá-lo de uso de drogas é uma impropriedade, mas ele é chamado de uso de drogas. Então, vamos dar uma olhada aí no crime de uso de drogas, esse crime previsto no artigo 28. O artigo 28 traz 5 condutas, você está lendo aí: guardar, adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal. É uma norma penal em branco, ela precisa ser sempre complementada. Então, o que você precisa ter em mente é que só se caracteriza o crime de uso, assim como de tráfico ou qualquer outro da lei, quando a substância que foi encontrada com o agente, quando a substância que for encontrada com o agente estiver no rol de drogas. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela edita uma portaria e nessa portaria ela traz uma lista de substâncias. Se a substância estiver nessa lista, eu posso aplicar a lei de drogas. Se não estiver, eu não posso aplicar. Então é uma norma penal em branco de caráter heterogêneo, porque o complemento não vem do Poder Legislativo. O complemento, ao contrário, vem do Poder Executivo, é um órgão do Poder Executivo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por fazer o complemento da lei de drogas, que é responsável por esse complemento, por essa portaria que diz quais são as drogas. Então, se as drogas estiverem dentro dessa portaria, eu posso aplicar a lei de drogas. Se não estiverem, eu não posso, não se caracteriza o tipo penal. O fato seria atípico na lei de drogas. Eu não tenho como tipificar na lei de drogas essa situação. Então, a lei de drogas, no artigo 28, traz o crime de uso. Quem adquirir, seja de graça, seja pagando por ela. Quem guardar, quem tiver em depósito, que é uma quantidade um pouco maior. Quem traz consigo, traz no bolso, na mochila, perto do corpo, ou transportar lá na mala do carro, lá na caçamba da picape dele, drogas para consumo pessoal, pratica esse crime. O que identifica esse crime e diferencia ele do tráfico é esse elemento subjetivo especial para consumo pessoal. Se a droga se destinava para consumo pessoal, isso caracteriza o crime do 28. Se a droga não se destinava a consumo pessoal, se destinava a qualquer outra finalidade, isso caracteriza, então, um crime de tráfico de drogas. Então, a distinção entre o tráfico de drogas e o crime de uso se dá por essa expressão para consumo pessoal. E um dos pontos importantes, principalmente numa prova de segunda fase, em que você pode ter que escrever sobre o assunto, é conhecer o parágrafo 2º do artigo. O parágrafo 2º do artigo diz que, para distinguir se a droga destinava-se a consumo pessoal ou a qualquer outra finalidade, o Estado, o juiz, o delegado de polícia, a pessoa que se deparar com esse caso concreto, deve utilizar como critério, primeiro, a quantidade e a natureza da droga. Então, cuidado, não existe, pelo menos até agora, uma quantidade fixa para uso ou para tráfico. Esse é apenas um critério a ser utilizado. Eu vou analisar se aquela droga se destinava a consumo pessoal ou não, olhando para a quantidade de droga que estava ali, olhando para a quantidade de droga que havia naquele lugar ou com aquela pessoa. Mas esse é apenas um dos critérios. É óbvio que a quantidade deve ser comparada com a natureza. 1 tonelada de cocaína, 1 tonelada de maconha, obviamente que não é para uso pessoal. 1000 comprimidos de êxtase, óbvio que não é para uso pessoal. Então, esse é apenas um dos critérios. Quantidade e natureza da substância. Aí o parágrafo 2º continua e diz assim: além disso, as condições da operação. Condições da operação policial, condições em que ocorreu aquela operação policial. Em que condições ocorreu a operação policial? Que lugar foi? Era um lugar reconhecido de venda? Ele estava armado? Ele tinha muito dinheiro trocado? No outro dia mesmo, conversando com um amigo que é delegado da Polícia Civil, ele me disse: Felipe, eu no outro dia prendi um cara, 2 papelotes de cocaína. Só que ele tinha muito dinheiro trocado
estava num lugar reconhecido de venda de drogas e horas antes, um usuário que tinha sido flagrado pela polícia militar tinha dito que tinha comprado naquele lugar de um cara com a descrição dele. Então eu fui lá e disse, olha, independente dele ter apenas 2 papelotes de cocaína, vou colocar aqui o crime de tráfico de drogas e não o crime de uso. Então a quantidade e a natureza não evidenciam nada no final das contas. Se for muito, evidencia o tráfico, mas se for pouco, não necessariamente evidenciará o uso. Local da apreensão, condições da operação policial, se teve troca de tiros, se não teve, se tinha muito dinheiro, se não tinha, se é um local reconhecidamente de venda de drogas, se não é, tudo isso deve ser levado em consideração para chegar à conclusão de se o crime praticado ali era o crime de uso ou se o crime praticado ali era o crime de tráfico. Além disso, a lei coloca as condições sociais e pessoais do agente. Quem ele é? Tem dinheiro? Não tem? Ele estudou, não estudou? Onde ele mora? Ele é rico ou pobre? Ah, Felipe, isso é preconceituoso. Concordo, acho um absurdo que a lei traga esse critério. Mas esse é um critério trazido pela lei. Então, obviamente que uma pessoa com uma maior condição financeira pode adquirir um número maior de drogas, ou uma quantidade maior de drogas para consumo pessoal. Para guardar em casa, para não ter que ficar indo o tempo todo no local de venda. Já uma pessoa com menos posses, com menos dinheiro, não tem como fazer isso. Não tem como adquirir uma quantidade maior de drogas. Então, ele leva em consideração também as condições sociais ou pessoais do agente. E, por último, também se leva em consideração os antecedentes criminais e a conduta dele. Os antecedentes criminais e a conduta devem ser importantes para se verificar se existiu tráfico, ou se existiu uso ou se existiu tráfico dentro do caso concreto. Então vamos voltar lá no caput. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo drogas, tem que ir lá na portaria da Anvisa para ver se é ou não. A questão da prova vai trabalhar as mais conhecidas. Maconha, cocaína e etc. Então ele vai trabalhar com essa ideia. Sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Existem drogas no rol de drogas que podem ser consumidas. O Valium, a morfina, são substâncias, alguns anabolizantes, algumas drogas de dieta, anfetaminas, estão lá no rol de drogas. Essas drogas podem ser consumidas licitamente. Se eu, com uma prescrição médica, vou a uma farmácia e adquiro Valium, obviamente que essa aquisição de drogas para consumo pessoal foi lícita, porque foi feita com autorização legal. Então a autorização legal está dentro do tipo penal. Se ele faz com autorização legal, o fato acaba se tornando atípico, porque a autorização legal está dentro do próprio tipo penal, ok? Dentro do próprio tipo penal. Pessoal, só uma observação. Eu estou vendo aqui várias pessoas fazendo perguntas aqui do lado, tal, algumas sobre o tema, outras sem ser sobre o tema. Guardem essas perguntas, principalmente se não tiver a ver com o tema. Se tiver a ver com o tema, bota ali na hora que eu já respondo, ou provavelmente vou falar na sequência. Mas se não tiver a ver com o tema, deixa para o último bloco. O último bloco a gente vai tirar dúvidas. Então, nesse último bloco, que é o bloco de tirar dúvidas, aí a gente vem com essas perguntas, principalmente que não tem relação com o tema, se eu não tiver falado até lá, ok? Se eu não tiver falado até lá. Beleza. Duas perguntas que apareceram aqui que eu acho que são importantes falar agora são, primeiro, é possível aplicar o princípio da insignificância nesse crime de uso de drogas? O STF tem uma decisão nesse sentido. Um cara que foi flagrado com um cigarro de maconha, um pequeno cigarro de maconha, e esse cigarro de maconha, ele, tendo sido flagrado com ele acabou sendo beneficiado lá no STF pelo princípio da insignificância. Na nossa jurisprudência, majoritariamente, não se admite o princípio da insignificância. Então, o crime de uso não seria possível aplicar. Mas eu acho que, eventualmente, numa questão de prova, se disser que o cara foi flagrado com apenas um cigarro, uma quantidade ínfima e tal, se disser que ele foi denunciado pelo tráfico, o que a questão está querendo é que você peça para desclassificar para o uso. Mas se disser que ele foi denunciado pelo uso, qual a tese de defesa você poderia usar para ele? A não ser que tenha alguma outra, por exemplo, ele não sabia que era droga. Se ele não sabia que era droga, você pode trabalhar o erro de tipo. Aí é óbvio que o que o examinador quer é o erro de tipo.
Ele não sabia que aquela substância era droga. Então, evidentemente que ele está em erro de tipo. Agora, se a questão não te disser nada, ele sabia que era maconha, ele é realmente usuário, ele estava guardando para uso pessoal apenas um cigarro, eu acho que você pode tirar da cartola o princípio da insignificância. Mas só se a questão não tiver uma outra tese de defesa, ok? Porque isso é isolado na jurisprudência, tem apenas uma decisão, o relator foi o ministro Dias Toffoli, já tem alguns anos a decisão, então acho que é muito difícil que caia alguma coisa nesse sentido, ok? Muito difícil que caia alguma coisa nesse sentido. Muito bem. A outra pergunta que tinham feito aqui sobre esse assunto também foi uma pergunta sobre o uso terapêutico da maconha. Pessoal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não aprovou o uso terapêutico da maconha. Vai voltar a discutir isso agora nesse ano, mas no ano passado ela ainda não chegou a essa aprovação. Então, como ela não chegou a essa aprovação, ainda que você trate do canabidiol, ainda que você fale de uso terapêutico de THC, no Brasil continua sendo proibido. O que as pessoas têm conseguido são decisões judiciais nesse sentido. Decisões judiciais autorizando importar, autorizando a utilização. Já que a Anvisa não decide, o juiz vai lá e diz, olha, é uma questão de sobrevivência, vou ponderar a proibição da Anvisa com essa necessidade médica e aí eu vou autorizar. Vamos continuar aqui. Então, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo drogas para consumo pessoal sem autorização legal. Esse é o tipo penal. A questão mais clara sobre isso, aquela que é a mais bonita sobre isso, é a do erro de tipo. Se disser que ele não sabia que era droga, erro de tipo. Qual é a pena desse crime? A pena desse crime é uma pena restritiva de direito. Na verdade, são 3 penas restritivas de direito. Uma advertência, serviços comunitários e a obrigação de frequentar cursos educativos. Essas 3 penas estão reguladas aí nos parágrafos 4º e 5º da lei. Eu não vou ler agora para vocês, vocês podem ler eles na hora da prova. Por 5 meses se for primário, por até 10 se for reincidente, em instituições com tais características que a lei traz aí para vocês. Então essa é a pena. Crime de uso de drogas hoje no Brasil não tem pena de prisão, pessoal. Desde 2006, que o Brasil deu um passo na direção da despenalização do uso. O uso era crime com pena privativa de liberdade, foi assim por 30 anos, e isso não diminuiu o uso. Isso é interessante, né? Porque a gente ouve as pessoas falando assim, o usuário é culpado, o usuário tinha que ser punido mais severamente. Durante 30 anos, o usuário no Brasil era punido com prisão, e isso não diminuiu o uso de drogas, isso não impediu que novos usuários surgissem, isso não adiantou absolutamente nada. Então é claro que isso caracteriza uma impossibilidade de que isso caracteriza uma ineficácia de aumentar penas do usuário. O usuário hoje no Brasil é punido com penas restritivas de direito, não tem pena de prisão em nenhuma hipótese. Ainda que se apliquem essas penas aí, ele descumpra, se vai aplicar uma multa, vai dar uma advertência, mas preso ele não pode ser. Preso ele não pode ser. De quem é a competência para julgar o crime, pessoal? A competência para julgar esse crime é do GCRIM. O artigo 48, no parágrafo 1º, 48, ok? 48, parágrafo 1º, é que dá essa competência ao juizado especial. Então, fui flagrado com maconha para consumo pessoal aqui na Barra da Tijuca, juizado especial criminal, estadual, aquele que tem a competência para julgar os crimes ocorridos na Barra da Tijuca. Então, o GCRIM aqui do Fórum da Barra é que vai ser responsável pelo julgamento do meu crime de uso de drogas. Então, o crime de uso de drogas é assim. Pessoal, o próprio artigo 48 trata do procedimento a ser aplicado no GCRIM. Cabe transação penal? Cabe. Cabe suspensão do processo? Cabe. Cabe tudo. Ele pode se recusar a assinar o termo circunstanciado e o compromisso de comparecimento? E aí, cuidado com o detalhe. Pode. Se ele se recusar, pode ser preso? Não. A Lei 9.099 diz que nos crimes de menor potencial ofensivo, quando ele deixa de assinar o termo circunstanciado, ele pode ser preso em flagrante. A prisão em flagrante ocorre. Aqui não. Aqui não tem prisão, pessoal. Se não tem pena privativa de liberdade, por que vai prender o cara?
Se a condenação por esse crime não leva para prisão, como é que você quer botar ele numa prisão cautelar? Então, não tem prisão, nem em flagrante, nem temporária, nem preventiva, nem como condenação. O usuário de drogas não é preso. Está escrito no artigo 48 que é vedada a apreensão dele, é vedada a prisão dele, ok? É proibido prendê-lo, ele não pode ser preso. Muito bem. Foi o uso, vamos no tráfico. O tráfico, pessoal, está lá no artigo 33 do Código da Lei de Drogas. O artigo 33 é que trata do tráfico de drogas. No caput do artigo, traz 18 condutas, coloca ao lado drogas, sem autorização legal ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Portanto, a gente trabalha lá com 18 condutas. Quem importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar e etc., ainda que gratuitamente, ainda que sem interesse econômico, ainda que sem querer lucro, pratica o tráfico de drogas. Questão de prova. Segunda fase da OAB, pedindo você para defender erro de tipo. Dizer que o cara adquiriu uma substância, não sabia que era droga e, portanto, ele está em erro de tipo. O erro de tipo exclui sempre o dolo, vai tornar o fato atípico, até porque não tem tráfico culposo. Como não tem tráfico culposo, não dá para ele responder culposamente pelo crime. A pena do crime é de reclusão de 5 a 15 anos, além da pena da multa. O procedimento é o procedimento da lei. A partir do artigo 48, você tem o procedimento da lei. E a competência é da vara criminal comum. Na justiça estadual, pessoal. Sempre na justiça estadual. A única hipótese, isso já foi cobrado em questão, do tráfico sair da justiça estadual e ir para a justiça federal é quando o tráfico for internacional. Só o internacional. Atenção a isso. Entre estados, não. Se o cara traficar drogas entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, for preso lá em Cachoeira do Itapemirim, chegando lá com a cocaína que trouxe do Rio de Janeiro, ele vai ser julgado na Justiça Estadual de Cachoeira do Itapemirim. Lá no lugar onde o crime se consumou, lá no lugar onde ele foi preso, ok? Lá no lugar onde ele foi preso. Então, a pergunta da Pamela é importante, vou responder aqui, daqui a pouco ela vai ver a resposta aí. Lá no uso, só voltando no uso um minuto. Quem responde pelo uso e é condenado vira reincidente? Sim, é crime, ok? Então, como é crime, gera todos os efeitos penais, só não tem prisão. Então, fica reincidente, gera maus antecedentes, gera tudo para ele, menos a prisão. Mas vamos lá, voltando para cá. Então, a competência para o processo de julgamento será sempre da vara, voltando para o tráfico, ok? Voltei para o tráfico. Sempre da vara criminal na justiça estadual. Só vai para a justiça federal quando o tráfico for para o exterior. Tráfico internacional. Importou ou exportou ou remeteu para o exterior, aí sim vai para a justiça federal. É o artigo 70 da lei e a súmula 522 do STF, que também trata desse assunto, já caíram na prova, é possível cair de novo em prova, ok? É possível cair de novo em prova. Beleza. Então, continuando aqui no tráfico, esse é o crime de tráfico de drogas. Se eu tivesse que destacar alguma coisa, tráfico de drogas, prestem atenção aí. Primeiro, erro de tipo no caput dizendo que ele não sabia que era droga. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, desclassificação do tráfico no caput para o parágrafo 3º do artigo. Essa não caiu ainda na segunda fase e seria uma excelente questão. O que diz o parágrafo 3º do artigo? Oferecer drogas, eventualmente, sem objetivo de lucro, à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Oferecer drogas, eventualmente, sem objetivo de lucro, à pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Vejam só, são 4 requisitos. Oferecimento eventual, sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem. Esses são os 4 requisitos para que se caracterize o crime do parágrafo 3º. Se ele oferecer sempre, ele passa para o caput do artigo. Se ele quiser lucrar, quiser ganhar dinheiro com isso, ele passa para o caput do artigo. Se ele oferecer para pessoas que ele desconhece, ele passa para o caput do artigo. Se ele der a droga para o cara usar depois, leva para tua casa, usa depois e tal, ainda que ele conheça, ainda que ele não queira lucrar, passa para o caput do artigo.
Portanto, o que nós estamos falando aqui é, ele está adquirindo drogas, desculpe, oferecendo drogas, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoas que ele conhece para o consumo conjunto. Isso caracteriza aquela velha rodinha dos amigos. Imagine que os amigos chegam lá na praia e decidem consumir drogas juntos. E quando eles estão lá na praia consumindo drogas juntos, chega lá a polícia e flagra eles. Ah, quem deu essa droga? Foi o João. Ah, foi o João que deu a droga? Foi. Mas, João, você vendeu, ele ganhou dinheiro, pagou? Não, ele ofereceu eventualmente, ele não faz isso sempre, aos amigos dele para usarem juntos ali e não queria lucrar com isso. Desclassifica do tráfico do caput do artigo para o parágrafo 3º. Imagina a questão de prova que diga que ele foi denunciado pelo caput. Ok? Foi denunciado pelo caput. Só respondendo aqui a Priscila. Priscila, eu estou dizendo os pontos que eu acho que podem cair, ok? Estou resumindo aqui a lei. O pessoal está discutindo aí parte processual, não vou falar sobre parte processual, ok? Não vou falar sobre parte processual. Eu vou falar só sobre a parte penal da lei. A parte processual a gente deixa para depois. O Rodrigo Belo já tratou com vocês, não vou tratar do procedimento, mas vocês podem pegar aí o artigo 48 seguinte e fazer lá o método da bolinha dele, a linha do tempo, vai fechar isso aí com vocês. Vamos voltar aqui, é uma revisão. Então vamos lá. Então, pessoal, o parágrafo 3º do artigo caracteriza uma modalidade menos grave, com pena menor. Obviamente que é tese de defesa desclassificar do caput para essa modalidade do parágrafo 3º. Isso é benéfico para ele, isso deve ser feito quando surgir essa situação de oferecimento eventual à pessoa do seu relacionamento para consumo conjunto das drogas sem objetivo de lucro. Bacana? Beleza. Um outro ponto que poderia cair, e esse eu acho que é questão assim quase certa, é aquela questão que quando cai a lei de drogas tem caído em outros concursos e tal sobre isso, é o parágrafo 4º. O parágrafo 4º é uma causa de diminuição de pena. E esse parágrafo 4º leva a algumas implicações, e por isso ele tem caído com muita frequência em prova. Primeiro vamos entender o que ele é. Ele é uma causa de diminuição de pena para o traficante do caput ou do parágrafo 1º, que era primário, de bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas, nem pertencia a uma organização criminosa. Então, se a questão te disser que é um traficante de drogas em início de carreira, que esse traficante de drogas não se destina, não atua numa organização criminosa, que esse traficante de drogas, ele trafica drogas sozinho, não pertence a nenhuma organização, que essa não é a atividade principal dele, ele tem outras atividades, ele faz outras coisas, ele tem outras atividades. E que esse traficante de drogas, ele não tem antecedentes, maus antecedentes, ele foi flagrado pela primeira vez agora, ele não tem nenhuma condenação anterior, primário, de bons antecedentes, que não se dedica ao crime, nem pertence à organização criminosa. Isso caracteriza a possibilidade da diminuição. A diminuição, pessoal, vai ser uma diminuição de 1 até 2/3, portanto, uma diminuição de 1/6 até 2/3. É uma diminuição muito relevante. Uma diminuição de pena muito relevante. Essa diminuição, ela pode fazer com que a pena venha abaixo de 5 anos. A pena do tráfico é de 5 a 15, mas causas de diminuição podem vir abaixo do mínimo. Então, como pode vir abaixo de 5 anos, ele pode ser condenado até a 1 ano e 8 meses de pena, se for aplicado no máximo. Então, ele pode ser beneficiado por ela e isso pode gerar para ele essa diminuição. Tem 3 pontos importantes aí. O primeiro, que está na súmula 512 do STJ. A súmula 512 do STJ, súmula nova, súmula recente, diz que o tráfico de drogas, embora aplicada essa diminuição, não perde o caráter de crime hediondo. O tráfico de drogas, embora aplicada essa diminuição, não perde o caráter de crime hediondo. Portanto, ainda que tenha a diminuição da pena aplicada a ele, ele continuará tendo caráter de crime hediondo, ele continuará tendo aquele caráter da hediondez. A progressão de regime será só com 2/5 ou 3/5 e etc, e etc. Portanto, ele não perde o caráter de crime hediondo. Isso ainda não caiu na prova, a súmula é nova, poderia cair. Lembre-se que podem cair questões de defesa, mas podem cair questões que não sejam de defesa. Pergunta se pode aplicar a diminuição, você diz que pode, depois te pergunta com quanto de progressão de regime ele terá. Quanto tempo ele terá para o livramento condicional,
Ou seja, traz pontos para você que são pontos relacionados com a ideia de crime hediondo. E relacionando com a ideia de crime hediondo, você precisa conhecer para responder. Segundo ponto importante, súmula 501 também do STJ. Súmula 501 também do STJ. 501, pessoal, vamos lá. Essa súmula permite que você retroaja essa causa de diminuição. Eu posso retroagir a causa de diminuição para ele, beleza? Posso retroagir a causa de diminuição para ele, beleza? Mas para pessoas que traficaram na lei anterior. Mas eu posso combinar as leis penais? Não. Eu só posso retroagir a lei nova na íntegra, não posso combinar com as leis anteriores. Não posso... Pessoal, acho que vocês estão se distraindo aí com o chat e aí estão perdendo as coisas, né? Eu repeti a súmula 3 vezes. Então fiquem ligados aí, né? Para não ir se perdendo. A Bianca está dizendo aí, beleza? Obrigado, Bianca, aí pela ajuda. Súmulas 512 e 501. Foram as 2 súmulas que a gente tratou, ok? E não fiquem com raiva, né? Não é uma bronca, é só chamar a atenção, porque eu estou vendo aí vocês o tempo todo ali no chat, um respondendo o outro e tal, e aí vocês podem acabar se confundindo. Mas vamos lá. Então não pode combinar as leis no tempo. A lei nova, se for mais benéfica, deve retroagir toda, ou seja, a pena de 5 a 15 com a diminuição. A pena de 5 a 15 com a diminuição. Ela não pode retroagir só em parte. Eu não posso ter só uma parte dela retroagindo aos fatos anteriores. Bacana? Ok. Um outro ponto importante, talvez esse seja o mais importante, é que esse crime, essa causa de diminuição, ela veda a pena restritiva de direito. Proibida a aplicação da pena restritiva de direito. Está proibida a aplicação? Não. Não está proibida a aplicação. Posso aplicar a pena restritiva de direito? Pode. Pode aplicar a pena restritiva de direito, ok? Não tem nenhum problema. Então, a pena restritiva de direito, embora proibida aí pela lei, é possível. É possível aplicá-la, desde que ele cumpra os requisitos do Código Penal. Onde é que eu fundamento isso, Felipe? No STF. Você vai dizer que o STF considerou inconstitucional a proibição da pena restritiva. Com base em quê? Com base no princípio da individualização da pena. Artigo 5º, inciso 46 da Constituição. Dá uma ajudinha aí. Artigo 5º, inciso 46 da Constituição, ok? Então, com base no artigo 5º, inciso 46 da Constituição, é que o STF considerou inconstitucional a proibição da pena restritiva de direito. Então, cabe pena restritiva de direito? Cabe. Cabe pena restritiva de direito quando cumpridos os requisitos. A lei proíbe, mas o STF considerou a proibição inconstitucional. Por considerar inconstitucional, eu posso aplicar. Para a gente fechar essas dicas da lei de drogas, quero dar uma olhadinha com vocês no artigo 35. O artigo 35 da lei de drogas é o crime de associação para o tráfico. A primeira observação é que esse crime continua válido. Esse crime não foi revogado nem pela lei de organização criminosa, nem pelo novo crime de associação do Código Penal. Então, o crime de associação para o Código Penal, ele é para outros crimes. O crime de organização criminosa, lá na lei de organização, é para outros crimes. Se for para o tráfico, será sempre na lei de drogas, no artigo 35. 2 pessoas se associarem para traficar drogas, isso caracteriza a associação para o tráfico. 2 pessoas se associaram para traficar drogas, isso se caracteriza associação para o tráfico. E essa associação para o tráfico, ela vai ser tipificada no artigo 35. Muita gente fica na dúvida e com umas dúvidas bobas. Primeiro, a associação para o tráfico exige habitualidade. Então, eles devem se associar para traficar de forma habitual, ok? De forma habitual. Beleza. Segundo ponto importante. Essa associação para o tráfico, ela é um crime formal. Então, se uma questão de prova te diz que João e Marcos se associaram para traficar juntos, ainda que eles não cheguem a traficar, o crime já se configura, porque o intuito deles, o objetivo deles, a intenção deles era traficar de modo habitual. Então, isso já se caracteriza. Terceiro, se eles chegarem a traficar, responderão em concurso de crimes, pelo tráfico e pela associação. Então, a associação é um crime autônomo.
Eu e Belo nos unimos para traficar drogas. No momento que nós nos unimos, estamos juntos, estamos, isso já caracteriza o crime de associação. Traficamos juntos, esse tráfico será imposto junto com a associação. Vamos responder pela associação e pelo tráfico de drogas. Para a gente fechar, vamos lá no artigo 44 da Lei de Drogas. Todo mundo com ele aberto aí. O artigo 44, vou até abrir o meu aqui também para poder ler as palavras com vocês. O artigo 44 da Lei de Drogas traz uma série de proibições para os crimes de tráfico e crimes equiparados ali ao tráfico. São inafiançáveis, são mesmo, não cabe fiança, ok? Não cabe fiança. Insuscetíveis de sursi. Sursi é a suspensão condicional da pena. Não tem nenhuma decisão judicial sobre isso. Então, não dá para dizer se cabe ou se não cabe, mas está proibido aqui pela lei. Graça, indulto e anistia, essas não cabem mesmo. Graça, indulto e anistia não cabem mesmo. E liberdade provisória. Liberdade provisória cabe, pessoal. Liberdade provisória cabe. O STF considerou que qualquer proibição de liberdade provisória viola a presunção de inocência. E violando a presunção de inocência, é possível aplicar a liberdade provisória. Agora, cabe fiança? Não, são inafiançáveis. A liberdade provisória será somente sem fiança. E por último, pena restritiva de direito. Está proibida a pena restritiva de direito, pessoal? Não. O STF considerou inconstitucional por violação do artigo 5º, inciso 46, e considerando inconstitucional, ele permitiu a pena restritiva de direito. Então, aí do artigo 44, o que poderia cair na prova interessante seria a liberdade provisória, que cabe, o STF considerou, e a pena restritiva, que cabe também. É possível aplicá-la, ok? É possível aplicá-la. Eu vi que o Márcio fez uma pergunta aqui sobre cultivo no apartamento. Márcio, o que você tem que verificar numa questão que diga que o cara cultivava em casa é a finalidade dele. Se ele cultiva para uso, ele está no 28, parágrafo 1º. Agora, se ele cultiva para tráfico, aí vai para o tráfico mesmo, lá no 33, parágrafo 1º, inciso 2, salvo engano. É isso mesmo, inciso 2. Então, se ele planta no apartamento dele para consumo dele, individual, é uso. Se ele planta para outra pessoa, para distribuir para os amigos, para vender para alguém, isso caracteriza tráfico, ok? Muito bem. Professor, essas decisões estão sumuladas? Perguntou a Bianca. Bianca, não, essas decisões não estão sumuladas, essas decisões não estão sumuladas. Márcio, a quantidade é a quantidade compatível com o uso. Não tem determinação de quantidade na lei penal brasileira. Então, aquilo que a gente já falou, a quantidade é apenas um dos critérios que será analisado. Então, a mesma coisa para a planta. Se eu tenho 1000 pés de maconha, dificilmente é para consumo pessoal. Agora, se eu tenho 30 pés de maconha ali no quintal, pode ser para consumo pessoal. Se esses pés tiverem com idades diferentes, alguns prontos para serem usados, outros ainda não, então o que vai depender é aquele critério lá do 28, parágrafo 2º. Pessoal, com isso eu fecho aqui as minhas observações sobre a lei de drogas. Para quem não está acostumado, a gente vai cortar o vídeo aqui 1 minuto, porque esse vídeo já está com 38 minutos para ele poder subir para o pessoal assistir depois, e aí a gente volta com um vídeo novo. É questão de 1, 2 minutos só para subir o vídeo aqui, ok? Até já!